Sejam bem-vindos novamente. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a demissão do técnico Luiz Zubeldia e do novo atacante que o São Paulo Futebol Clube irá contratar agora. Nós estamos vendo grandes movimentações para finalmente o técnico Luiz Zubeldia ser demitido, né? Movimentações que nós não costumávamos a ver. Nós passamos mais de um ano de forma inexplicável, né? De forma completamente irresponsável e incoerente, sem demitir o técnico Luiz Zubeldia, a diretoria fingindo que não estava vendo, que não estava acontecendo nada, mediante não só a resultados ruins, a desempenhos, né, a cada vez jogos piores e um desempenho apresentado do trabalho do treinador, da comissão técnica, muito ruins, né, muito abaixo. Finalmente nós estamos vendo grandes movimentações que nós podemos agora finalmente contar com a demissão do técnico, finalmente mesmo, né, finalmente para nós comemorarmos a demissão do técnico Luiz Zubeldia, bem como o pedido da torcida organizada, né, o Baby lá da torcida independente, pela primeira vez, né, de forma inédita, ele declarou o não apoio à continuidade do trabalho do técnico Luiz Zubeldia, e isso é muito importante falar, porque nós vemos, né, que isso passou a ser um padrão no São Paulo Futebol Clube, quando a torcida organizada independente, no caso, se manifesta, se movimenta contrária, né, para de apoiar o técnico que está vigente, geralmente a demissão vem. Nós temos também grande parte da mídia, né, meio que rachando com o técnico. Mídia, grande parte de uma mídia que muitas vezes a gente vê fazendo coisas que talvez seja da vontade da diretoria, talvez um alinhamento de opiniões, assim podendo dizer, e pela primeira vez também nós vemos a diretoria de uma forma velada, de uma forma oculta, pela primeira vez mesmo em relação à demissão do técnico Luiz Zubeldia, né? Aparentemente uma predisposição de bastidores para finalmente a demissão do técnico, que aqui, galera, é o seguinte, isso aqui tem que ser falado também, porque não é nada contra a pessoa do Zubeldia, é como o Baby falou mesmo. Não, tem muita coisa que eu não concordo com o Baby, mas ele falou, o Zubeldia é um cara trabalhador, não conheço pessoalmente, mas pelo que eu vejo de fora aqui, parece ser um baita cara. Parece ser um baita cara o Zubeldia, e eu falo isso aqui sem o menor problema. Parece ser um baita cara, mas o trabalho em campo e o trabalho com o São Paulo especificamente, não vou nem falar dos outros trabalhos dele, da carreira dele, o que trouxe ele ou não a estar aqui ou não. Vou falar como São Paulino, o trabalho com o São Paulo infelizmente não serve, infelizmente não presta, infelizmente é muito ruim. Então, agora, finalmente, nós estamos vendo toda a movimentação. Eu sei que vocês vão me falar aí, Tidico, como assim? Ele não vai embora, a diretoria não vai mandar embora. Agora, gente, eu estou com muita esperança. Acho que dá para nós voltarmos a termos esperança de que ele será demitido. Teve o jogo contra o Vasco, que foi um jogo fatídico, né? E tem essa grande pausa por conta do Super Mundial. Teve tudo isso é verdade. Só que para nós seria ideal, né? O que ele está fazendo, os resultados que ele está obtendo no Campeonato Brasileiro são realmente inaceitáveis, são realmente inadmissíveis. E todo mundo sabe que, por mais que tem que dar os méritos para ele em relação às classificações, a Copa do Brasil não. Náutico, vocês me desculpem, o Náutico não dá para levar mesmo em consideração. Não dá para levar, não dá para elogiar nada. Eu sei que a injunção fala, mas quando perde é culpa do técnico, quando ganha não é culpa do técnico. Contra o Náutico, infelizmente, não dá. Na Libertadores, dá para falar que aqui foi beleza, foi ok. Acho sim que os times, tanto o Tajeres quanto o Tajeres, para mim, o melhorzinho, é fraco. Mesmo fraco, para mim, é melhor que a Alianza Lima e Libertad. A Alianza Lima e Libertad, para mim, são times muito abaixo, muito ruins. Então, dá para falar isso aqui, da qualidade dos times que são abaixo. Mas aqui, ele foi lá e fez. Claro que em casa, ele acabou, né? O Morumbi acabou, né? O nosso mando de jogo, ele passou. O trabalho, ele é tão ruim, tão insustentável, que o Morumbi, ele passou a não fazer mais importância nenhuma. Parece que o São Paulo joga muito melhor fora de casa, né? O que nos assusta bastante, porque isso, e muitas vezes, o trabalho do Zubeldia, quando vai bem, quando ele tem alguma coisinha assim, nos qualifica e caracteriza como um técnico de time pequeno. Ele coloca, de uma certa forma, o São Paulo para jogar como um time pequeno, o que é inaceitável e inadmissível. Mas, agora, finalmente, né, muito provavelmente ele será demitido. A minha esperança voltou. Eu tinha perdido completamente
exatamente a esperança por conta da gestão irresponsável que nós temos, né? Gestão completamente perdida que nós temos em tudo, né? Na questão financeira, na questão administrativa, na questão das contratações e na questão da gerência do técnico, né? Porque é um prazo, é um tempo completamente inexplicável. Ninguém consegue explicar todo o tempo de permanência, né? Toda a durabilidade do Zubeldia no cargo de técnico de São Paulo. Mas agora eu realmente estou com esperança, gente. Eu estou com esperança, estou acreditando que ele será demitido sim. Se não for demitido na pausa, o que já deveria acontecer, né? Para chegar um novo treinador e ter um mínimo de tempo porque vai ter férias dos jogadores também, mas a gente precisava que o novo treinador chegasse agora para ter o mínimo de tempo em relação a preparo, né? Para se preparar para as etapas importantes da Copa do Brasil e da Libertadores. Brasileiro, todos os jogos são importantes. Então agora parece que se ele não for demitido agora na pausa, muito provavelmente ele será demitido logo na volta dos jogos, né, do São Paulo, porque a sequência a gente vê que ele não terá, infelizmente a gente sabe, né, que ele não terá chance nenhuma de desempenhar um bom trabalho. Nós teremos que contar com muita sorte para o São Paulo ganhar ou até mesmo apresentar bons resultados. Acho que aqui, inclusive, nós precisamos da sorte para ganhar com ele, né? Para trazer o resultado, porque o bom desempenho, o time jogando bem, alterações, atualizações coerentes do time e do elenco, privilegiando os jogadores, a gente nem conta mais com isso. Isso é uma conversa que já se esvaiu, né? Que já se foi há muito tempo. A gente não conta nem um pouquinho com um bom desempenho, com um bom futebol de São Paulo. A gente conta com o resultado. Se ganhar muito bem, demos sorte. Ficou mais ou menos nessa questão. Então é um trabalho, para concluir, né, em relação a isso, é um trabalho insustentável e que nós já tínhamos visto isso há bastante tempo, né? A maior parte dos torcedores, né, coincidentemente, a gente já tinha percebido isso há muito tempo, que o trabalho por hora já não servia mais há bastante tempo. E aí já vem outros nomes, né? Então agora o nome do Vojvoda, que é um cara que pode vir para o São Paulo, eu não gosto, mas é um nome que agrada grande parte da torcida. Eu particularmente não gosto. Opinião à parte, eu não acho o trabalho do Vojvoda interessante. Eu acho que, e aí justiça seja feita, né? Acontece que é o seguinte, estão prestando atenção, é porque o Vojvoda tem uma grande chance de sair do Fortaleza, né? Por que o trabalho, te digo, por que você não gosta do Vojvoda? O Vojvoda, ele é um cara ali, eu acho que a análise do Vojvoda, ela é feita de forma muito simples. Você pega um clube igual o Fortaleza, que não almeja grandes coisas. O Fortaleza, quando ele chegava em sexto, quinto, sexto, sétimo, nossa, olha o trabalho do Vojvoda, ele conseguiu se classificar para a Libertadores. Eu acho isso pouco. Mas vocês podem chegar e falar para mim, mas compara o elenco, né, a estrutura do Fortaleza com a do São Paulo. Realmente, a do São Paulo é muito maior, né, um elenco muito mais caro, muito mais rico, né, gasta-se muito mais no São Paulo e é um time, com todo respeito ao Fortaleza, muito maior. Só que eu acho que a análise feita em cima do Vojvoda é um técnico que pelo clube que assumiu, não tem obrigação de ganhar uma Libertadores, não tem obrigação de ganhar um Brasileiro. Então, por mais que ele possa ter feito um bom trabalho, sim, no Fortaleza, não me convence muito. Eu acho que para o São Paulo ele não vai dar certo. Eu pegaria um técnico mais bagagem de título, com um técnico mais gabarito de títulos. Por isso que é essa a minha opinião em relação ao Vojvoda. Parece ser um técnico interessante. A questão das análises que foram feitas em relação ao trabalho dele do Fortaleza não me convencem. Eu acho muito pouco. Eu acho que se ele tivesse ganho algum título, ia falar, caracas, esse cara ele é muito bom, porque ele pegou um time de menor expressão, bateu de frente com os outros grandes, com um investimento muito maior, foi lá e ganhou. Então eu acho que tem um certo conformismo em relação às más posições que tentaram vender como boas do técnico Vojvoda. Não acho ele horroroso, não acho ele assim, de jeito nenhum, não acho. Acho ele melhor que o Zubeldia, porque melhor que o Zubeldia é fácil, a gente já conseguiu enxergar isso também, né? Mas não é um nome que me agrada muito, tem outros nomes. Só que, por que eu estou trazendo o Vojvoda? Porque é um cara que pode sair agora do Fortaleza, porque ele não está fazendo um bom trabalho lá, né? Não é que ele não está fazendo um bom trabalho, mas ele não está conseguindo os resultados que esperavam, e é um nome que sempre agradou a torcida do São Paulo. Eu faço vídeo, faço conteúdo aqui para vocês, e eu vejo muitos de vocês me falando, vira e mexe, de que o Vojvoda ia arrumar esse time e tal. Muitos torcedores,
muitos de vocês me falando do nome do Vojvoda. E realmente, ele é um nome interessante, né? É um gringo, é um cara bem apresentável, é um cara sério, parece ser um cara muito responsável. Você olhando a figura do Vojvoda, olhando ali pelo Vojvoda, você fala, pô, parece ser um nome bacana. Mas pela análise que vocês estão entendendo isso, vocês entendem o que eu quero dizer? Pela análise que é feita do trabalho do Vojvoda, em cima do trabalho do Vojvoda no Fortaleza, que deu para nós vermos bastante de perto, por exemplo, eu acho pouco para o São Paulo. Eu fico com dúvidas se ele, por mais organizado que ele seja, se ele conseguiria organizar o São Paulo, uma vez que tem ressalvas, né? Não é unânime o trabalho que ele fez no Fortaleza e da forma como as coisas, que a gente sabe, como as coisas acontecem no São Paulo, que é muito mais complexo e muito mais complicado. Para assumir o São Paulo, precisa ser um técnico ali que não é brincadeira não, né? Mas é isso, quis trazer o nome do Vojvoda, porque é um cara que pode deixar o Fortaleza e é um nome que eu sei que agrada muitos de vocês, né? É um nome já sondado e especulado nesse São Paulo que já está para demitir o Zubeldia e está passando por uma reformulação de elenco que eu já vou chegar, né? Lembrando que tem outros nomes, por exemplo, o Crespo. O Crespo me agrada mais que o Vojvoda, vocês podem falar aí. O Crespo é um nome que me agradaria mais que o Vojvoda. Acho que a segunda passagem do Crespo no São Paulo seria muito melhor do que a primeira, porque o Crespo, ele vai para fora, ganha títulos, o Crespo, ele não é só pelo título, tá? Mas ele ganha bem mais experiência do que da primeira passagem dele pelo São Paulo. Então é claro que tem muitos nomes, mas um nome prático, um nome fácil de falar para mim seria o Crespo. Mas o Vojvoda não deixa de estar no radar como nós estamos vendo, né? Outra coisa que está rolando é que o São Paulo vai contratar atacante agora, né? O que nos deixa com um ponto de interrogação na cabeça, e não é só atacante, né? Fala-se em jogador de lado, de beirada de campo, né? Acabamos de vender o William Gomes por valores que nós entendemos não serem tão razoáveis assim. A venda do William Gomes pro Porto era um ponto muito promissor do São Paulo. Já vemos 2 pontas nascerem agora para o futebol, que é o Lucas, para o futebol profissional, né? Preciso ser justo. Lucas Ferreira e o Lucas, são 2 pontas que estão nascendo para o São Paulo, né? E aí a gente se pergunta por quê, né? Por que o São Paulo vai contratar mais um ponta? São Paulo quer elitizar o elenco de toda forma. São Paulo quer fazer um elenco muito forte, muito pesado e gastando cada vez mais, né? Pelo perfil de jogadores que nós estamos vendo o São Paulo ir atrás. E quer jogadores novos. Só que nós já temos esses jogadores. Eu sei que eles estão lesionados, mas a expectativa é para eles voltarem após essa pausa, que é o Lucas Moura, que é o melhor do Brasil, né? Disparado em relação a, sei lá, ponta direita. Ele joga de ponta direita no São Paulo, né? Você coloca ele, eu acho que ele joga muito bem centralizado também, mas com a figura do Oscar, o Lucas Moura ele passa a ser pro ponta esquerda quando improvisado, mas na totalidade, na maior parte das vezes ponta direita. Para mim é o melhor do Brasil disparado, né? Lucas Moura ele é um craque fenomenal. Lucas Moura e o Ferreirinha, que tem jogado muito na ponta esquerda também, tem detonado. A verdade é que o Ferreirinha ele tem feito atuações assim impressionantes, infelizmente tem apresentado, e aqui nós vamos ter que falar a verdade, Ferreirinha infelizmente tem apresentado um histórico de lesão muito grande, mas nós temos 4 jogadores em potencial, né, para fazer a tal da ponta. Lucas Moura, Ferreirinha, Lucas Ferreira em um cenário, né, de composição de elenco e o Luca. Então, por que o São Paulo está tão interessado assim em atacante, né? Nós tínhamos entendido que o São Paulo já estava bem de atacante, que iria olhar outras posições, mas não. A diretoria vai contratar um atacante agora. Já trouxe o centroavante de Neno e a diretoria vai atrás de nomes como... Agora vai começar a surgir vários nomes, né? O Biel, que é um atacante muito promissor, um atacante muito interessante. Surgiu o nome do Patati também, que jogou no Santos, e inclusive o nome do Elinho. Parece que o São Paulo está bem, né, armando o seu bote, armando uma empreitada para contratar um desses. Falam que o Patati não tem nada, o Elinho ainda na base do rumor e da sondagem, e o Biel, um nome forte para vir para o São Paulo, independente dos valores, né? A diretoria nos dá a entender que mais uma vez vai abrir os cofres, bem como com o Marcos Antônio, que vai contratar lá na frente, né? Um jogador que... E aí que a gente fala, né? Mas por que não tá
focando em pagar as dívidas? Por que o clube fala que não tem dinheiro, que tal, e não para de se reforçar, né? É estranho, em alguns momentos é estranho entender a estratégia da diretoria. Eu adoro, eu acho que é necessário você reformular elenco, trazer reforços para o São Paulo, mas os discursos abordados pela gestão, pela diretoria, eles não fazem a menor lógica, o menor cabimento, porque em um ambiente em que, se eles quisessem realmente economizar e pagar a dívida, por que não aguenta o que tem que aguentar com o Luca e com o Lucas Ferreira? Porque eu lembro muito bem na temporada passada que não trouxe nenhum lateral esquerdo e a desculpa era a mesma, estamos falidos, sem dinheiro. Ficamos jogando com o Wellington, que é péssimo, né? E o Patrick Lanza, que são dois jogadores muito abaixo do que o aceitável para jogar no São Paulo, mas o discurso, pelo discurso que falavam, a gente tinha que aceitar. E para mim seria a mesma coisa em relação ao Luca e o Lucas Ferreira. Se a diretoria chega e fala, nós não vamos, se fosse, né, as coisas fossem transparentes mesmo, né? Se fossem as claras do São Paulo, a diretoria chegaria e falaria assim para nós não vamos contratar atacante, nós queríamos contratar mais um ponta de grande expressão, mas não vamos contratar porque estamos falidos. Eu acho que isso seria um comentário, uma fala razoável e que nós poderíamos aceitar resultados amanhã ou depois por causa de um ponto esquerda, por uma justificativa muito maior financeira, mas nós não vemos isso acontecendo, isso rolando na prática do São Paulo, né? A gente vê a diretoria gastando da forma como quer, bem como o Marcos Antônio, que é um jogador interessante, que é um jogador mais novo do que alguns que nós já temos no elenco, mais novo que o Luiz Gustavo, por exemplo, que é um jogador bom, interessante, mas para que contratar o Marcos Antônio? Se nós já temos Pablo Maia, Alisson, aí você tem o Bobadilla, tem o Luiz Gustavo, para que contratar mais um? E eu só falo de por que contratar por conta do cenário financeiro que eles tentam nos alertar todos os dias. Então eu não vou acreditar nunca que o São Paulo está falido da forma como está, sendo que eles falam uma coisa e na prática eles fazem outra completamente diferente. Nós vamos ver contratações sim no São Paulo e não valorização de alguns jogadores, não valorização dos jogadores da base, vendendo jogadores por preços abaixo do mercado. Então isso para mim não é uma gestão séria, não é uma gestão que está interessada no bem máximo do São Paulo, seja em campo quanto financeiro. Não me entra na cabeça um discurso, na hora de falar eles falam uma coisa, na hora de fazer é outra completamente diferente. E é aquilo que eu já falei aqui para vocês também em outros vídeos. Se eles chegassem para nós e falassem assim, torcida, aguenta até 2028, segura mais um pouco, aguenta até 2027, que nós não vamos contratar ninguém, vamos pôr só gente da base, vamos só contratar jogador baratinho e aí nós vamos tentar sair do buraco com o que tem. Acredito que todo mundo ia aceitar, todo mundo ia ficar do lado da gestão da diretoria e iria aceitar isso. Só que isso é uma coisa que não acontece. Eles falam isso, mas na prática isso não acontece de jeito nenhum. A contratação do Marcos Antônio, ela é inaceitável, bem como a do Juan Tressoldi, que o banco de luxo já foi contratado, que foi o Ferrarese, que é um jogador para mim interessante, mas ele custou mais de 20 milhões de reais para ser banco do Arboleda e do Alan Franco. Então fala que tá falido. E a todo momento, todo ano, toda janela de transferência, nós vemos gastando mais de 20 milhões com jogadores de defesa no São Paulo. O que é uma coisa para mim também que não tem lógica pelo discurso que eles falam de estar falido. Isso então não tem cabimento. Eu não vou acreditar em qualquer coisa que eles estão falando, vocês me desculpem. Só que a gente sabe, e eu sei que vocês não são burros também, a gente sabe, nós estamos vendo o que está acontecendo no São Paulo. A gente respira São Paulo. Mas eu vou atualizando vocês do que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos capítulos, né? Porque um nome que chega forte é agora esse Biel, que é um jogador bem interessante, caso o São Paulo consiga contratá-lo, né? Que é um nome que surgiu nos últimos dias. Elinho, não, acho, por mais que o Elinho tenha melhorado o seu futebol, acho ridículo o São Paulo contratar um jogador que saiu da base aqui, né? Se é um cara que tá voltando, beleza, agora contratar, isso aí é inacreditável, né? Mas também o nome do Elinho também não é forte, tá? Pelo que eu vi, não é forte. É o do Biel e agora o São Paulo deve estar muito forte, né? Nos bastidores da contratação do mercado da bola, porque surgiu o nome do Patati, que o São Paulo deve ter sondado também, muito provavelmente sondou. Ou seja, São Paulo vai contratar agora mais um ponta, né? Um atacante de lado, né? Falam em um atacante de lado, São Paulo muito provavelmente vai contratar agora e eu vou informando tudo aqui para vocês no nosso canal. É isso aí, gente. O vídeo de hoje foi esse, obrigado e até a próxima.